Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa aula de gramática. E hoje nós vamos ver alguns conceitos básicos e exemplos práticos dos adjetivos. Só deixando o lembrete aqui de que essa aula continua no vídeo número 2 dos adjetivos, parte 2. Então, pegue seus cadernos e vamos começar. E o que veremos neste vídeo? Caso você deseje ir direto para algum ponto específico, olhe lá na descrição do vídeo e lá está o índice com os temas que serão abordados e os minutos exatos em que se iniciam cada um. Bom, mas se você preferir ver o vídeo inteiro, então é só continuar a partir daqui com a gente. Primeiramente, nós vamos falar das classes de palavras, depois do conceito de adjetivo e significados, das locuções adjetivas, classificação dos adjetivos, adjetivos pátrios e, por fim, substantivação dos adjetivos. Muito bem, então vamos lá. As classes de palavra que existem no nosso idioma são essas 10 aqui. Então, substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas são as 10 classes em que as palavras do nosso idioma se encaixam, se classificam. E hoje nós vamos ver em específico a classe dos adjetivos. E as classes de palavra pertencem a um grupo de estudo da nossa língua chamado morfologia. Então, vem com a gente para descobrir um pouquinho mais sobre essa classe de palavras. Então, começando aqui pelo conceito, né? O que será o adjetivo exatamente? É aquilo que qualifica ou caracteriza um substantivo. Como assim? Vamos ver aqui alguns exemplos. Júlia está animada com o torneio de xadrez. Bom, nesse caso, animada é um adjetivo. Por quê? Quem é que está animado para o torneio de xadrez? Júlia. E Júlia é justamente um substantivo, porque é um nome de uma pessoa. Aquilo que dá nome é chamado de substantivo, que é uma classe de palavras. Beleza, então significa que animada é o adjetivo dessa frase que está ligado ao substantivo Júlia. No caso de baixo, o gato preto é o nosso amuleto da sorte. Nesse caso, a palavra preto é um adjetivo que caracteriza a cor dos pelos do gato. Ruas silenciosas observavam a noite morna. Mesma coisa, mesmo raciocínio. As palavras silenciosa e morna são adjetivos, porque silenciosa caracteriza ruas, que é um substantivo, o nome de um lugar. E também morna caracteriza noite, o outro substantivo da frase. Então, os adjetivos servem basicamente para caracterizar, qualificar, especificar os substantivos, as palavras a que eles se referem. Mas será que posso colocar o adjetivo em qualquer parte da frase e isso não muda em nada o sentido? Não, a ordem dos tratores altera o viaduto em português. Veja bem, ele é um professor simples. Ele é um simples professor. Essas duas frases têm o mesmo sentido? Ainda que utilizem as mesmas palavras? Não. Quando eu digo ele é um professor simples, quer dizer uma pessoa sem luxo, humilde. E um simples professor, um professor que é um professor qualquer dentre tantos.
outros exemplos aqui. Dê um stop no vídeo, tente não olhar a resposta aqui entre parênteses e tente notar então qual é o sentido que cada um desses pares de oração traz para você. Beleza. No caso 1, por exemplo, olha, ele é um amigo velho. Ele é um velho amigo. É a mesma coisa? Não. Quando eu digo ele é um amigo velho, quer dizer que ele tem uma idade já avançada. Quando eu digo ele é um velho amigo, quer dizer que sou amiga dele há muito tempo. Veja como é diferente o sentido. E o mesmo cabe para os outros exemplos, né? Então, se o adjetivo está antes ou depois do substantivo, ele muda sim o sentido daquela frase. E fique muito atento a isso. Mais alguns exemplos desse tipo também. O número 5, que nós já falamos lá na frente, ele é um professor simples ou é um simples professor. O número 6, chame qualquer pessoa, não sou uma pessoa qualquer. O 7, o falso profeta gritava para a multidão, ou o profeta falso gritava para a multidão. E 8, Simone é uma nova mulher. E Simone é uma mulher nova. 9, ele era um senhor professor. E ele era um professor senhor. Então veja que mudam os sentidos. Bom, vamos pegar um aqui para analisar, por exemplo. Número 8, veja. Simone é uma nova mulher. Quer dizer, uma mulher renovada, restaurada, né? Uma mulher que, por algum motivo, ela fez algo que fez com que ela se sentisse uma outra pessoa, mesmo que dentro do mesmo corpo. E Simone é uma mulher nova, quer dizer que ela tem uma idade não tão avançada, ela é jovem, né? Uma adolescente, uma moça, né? Então, Simone é uma mulher nova, é diferente de uma nova mulher. Perceba então como o uso do adjetivo na frase, assim como várias outras palavras, mudam o sentido. Então, o importante, pessoal, é sempre analisar o contexto da oração, ver o que a oração por completo nos quer dizer, e não uma palavra solta, certo? Senão, isso pode prejudicar a compreensão daquela frase. E será que existe só uma forma de usar o adjetivo? Não. Existe também uma outra forma que nós chamamos de locução adjetiva. Ela é formada por uma preposição e um substantivo que se unem e caracterizam um substantivo. Olhe só esses exemplos. Amor de mãe. De mãe, aqui formado pela preposição de e o substantivo mãe, caracterizam amor. Qual o tipo de amor? De mãe. E eu posso trocar essa locução verbal muitas vezes por um adjetivo simples. Então, amor de mãe é a mesma coisa que eu dizer amor materno. O mesmo ocorre com esses outros casos. Objetos de decoração, decorativos. Comportamento de criança, infantil. Plano de governo, governamental. Mesma ideia. Veja aqui essa tirinha. A banana do seu neto, quadrinho dos anos. A laranja da sua esposa. O amigo do seu filho. Veja que aqui, olha, do seu neto está caracterizando qual é a banana. Da sua esposa caracteriza o substantivo laranja, então veja que sempre é um grupo de palavras aqui, né? Juntos formando um adjetivo. Então está caracterizando, não é uma laranja qualquer, é a laranja da sua esposa. Por isso que é um adjetivo, né? Uma locução adjetiva no caso. E o amigo do seu filho, uma locução adjetiva também para o substantivo amigo. Sempre está caracterizando algo. Como se utiliza mais de uma palavra, na gramática nós chamamos de locução.
E como é característica, então, locução adjetiva. Mais um caso aqui. O primeiro porquinho construiu uma casa de palha. Olha a característica da casa. O segundo, uma casa de madeira. Olha a característica da casa de novo, ó, de madeira. E o terceiro irmão, que era o mais caprichoso, fez uma casa de tijolos, caracterizando então a terceira casa por uma locução adjetiva. Muito bem. E será que eu posso sempre substituir a locução adjetiva por um adjetivo simples? Em alguns casos, não. Olha só. Dirige o carro a gasolina. O que eu colocaria no lugar de a gasolina? Gasolineiro, gasolístico, gasolinol? Não tem como, né? Então, algumas locuções não tem como substituir mesmo. Olha, mesma coisa aqui embaixo. Dirige o carro a álcool. Alcoólico, alcoólatra, não tem como a gente trocar, né? Então, aqui também é um caso em que não se substitui a locução. Esta panela de barro é maravilhosa. Panela barrenta, barreira, nem faz sentido, né? E o último, o copo de vidro partiu-se em 1000 pedaços. De vidro, vai trocar pelo quê? Vidreiro, vidraceiro. Então, realmente, nem sempre a locução adjetiva vai ser substituída. Então, nesse caso, o único jeito de caracterizar o elemento é por meio da locução adjetiva mesmo, não dando para substituir por um substantivo simples, igual nós vimos aqui nos quadros anteriores. Mais alguns exemplos para você da locução adjetiva, se quiser marcar esses exemplos também interessante e explicando a que cada um se refere. Olha só como é interessante a gente também variar um pouco as palavras, né? Isso aqui pode enriquecer um texto que você escreve, né? Uma redação, é interessante. E como os adjetivos se classificam, hein? Bom, eles podem se classificar de 5 formas, basicamente. Podem ser simples, que tem apenas um radical, uma palavra só que os formam. Por exemplo, aqui, alegre, é uma palavra apenas. Compostos, que é o oposto do simples, mais de uma palavra. Então, por exemplo, olha, estrelas azul claras, ó, azul claras caracteriza estrelas, e eu usei duas palavras juntas, azul e claras, mas elas juntas formam o adjetivo que especifica qual é a estrela a que estou me referindo. Sapatos marrom escuros, mesma ideia. Garoto surdo mudo, mesma ideia também. E os primitivos? O nome já nos ajuda a descobrir, olha, são aqueles que vieram primeiro, primitivo. Então, não vieram de nenhuma outra palavra, eles são as palavras originais. Por exemplo, aqui, ó, atual, livre, triste e assim vai. Elas não vieram de outras, diferente das derivadas, que são as que vêm justamente de alguma palavra. Então, por exemplo, veja bem, o amarelo é um substantivo primitivo. E eu posso fazer um adjetivo, derivado deste adjetivo amarelo. Olha só, adjetivo amarelo pode virar o derivado amarelado, certo? E isso também, por exemplo, aqui ó, o ilegal, que veio do adjetivo legal, o infeliz, que veio do adjetivo feliz, desconfortável, que veio de confortável, e assim sucessivamente. E também temos um tipo de adjetivo que é específico para indicar a nacionalidade, para indicar de onde a pessoa vem, qual cidade que ela nasceu, estado, país, enfim. Vamos ver agora especificamente o que são os adjetivos pátrios, que vêm da palavra pátria. Portanto, indicam as nações, os locais.
Aqui temos alguns exemplos, então. Se a pessoa nasce no Ceará, cearense. Em Cuiabá, cuiabano. E assim vai. Olha aqui, os outros casos dizem isso também. Então, aqui temos adjetivos pátrios referentes ao Brasil. Veja quantos. Muito bem, mais um pouquinho também aqui para nós. Olha como é rico, então, a quantidade de adjetivos pátrios que existe. Cada cidade, cada estado vai ter um adjetivo pátrio correspondente. E você? Diz aí pra gente, então, qual é o adjetivo pátrio que define você, hein? Mas os adjetivos pátrios também podem vir de outra forma, que nós chamamos de composta. Então, por exemplo, se você junta aqui duas nacionalidades, aquela frase vai vir contendo a parte do adjetivo que corresponde a cada uma dessas nacionalidades. Veja aqui, por exemplo, ó, cultura afro-americana. Então, nós misturamos o pátrio, o afro, né, da África, do africano, com americana, da América. Então, juntos os dois, afro-americana, certo? Então, aqui, ó, mesma coisa acontece no exemplo 2. Alemanha, pode ser germano ou teuto, por exemplo. Competições teuto-inglesas ou germano-inglesas, aqui nós misturamos, então, germano ou teuto, que é da Alemanha, com inglesas da Inglaterra. E assim vai, você pode misturar aqui, fazer uma salada com todos eles e fazendo os adjetivos pátrios compostos. E olha que interessante, dependendo da forma como o adjetivo está escrito, ele pode virar um substantivo. Como assim? Por exemplo, aqui, olha, os gaúchos preferem churrasco, os baianos gostam de vatapá e os paulistas adoram pizza. Nesse caso, olha, os gaúchos, quando você tem um artigo, que é essa palavrinha os, antes do adjetivo, ele pode transformar esse adjetivo em um substantivo, como se substituísse o nome do grupo de pessoas. Então, aqui substantivamos o adjetivo gaúchos. O mesmo ocorre em outros adjetivos, não somente os pátrios. Olha só, o careca é meu pai. Aqui substituí o nome do meu pai. Em vez de eu falar o Marcelo, por exemplo, eu disse o careca. A estudiosa chegou na sala. Mesma coisa, substituí o nome da moça. Então, se eu substituo um nome, eu substituo um substantivo. Lembrando que nome, na gramática, normalmente se refere a substantivos. Os esforçados chegam longe. Substitui também o nome. Então, em vez de eu falar, por exemplo, a Maria chegou na sala, a Marcela chegou na sala, eu não uso o substantivo e uso estudiosa, que assume o lugar desse substantivo, portanto, se torna um substantivo, graças à presença do artigo antes dele aqui, o a, o e o os. Muito bem, então, muito obrigada pela sua presença. Se você quiser ver, então, a continuação, temos aí a parte 2 dos adjetivos com outros detalhes dessa classe de palavra. Vem com a gente e bons estudos a todos. Até logo!